Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse Acorda Vascaíno. Esse momento tão legal, esse quadro criado que era do AV+, e de uns tempos para cá migrou aqui para o Atenção Vascaínos. Um momento que a gente pode trazer uma reflexão, pode trocar uma ideia. Como eu já falei para vocês sempre, eu leio todos os comentários que estão aí embaixo. A única coisa que eu peço de vocês em contrapartida é para deixar o like, compartilhar nas redes sociais para poder dar aquela moral para o nosso trabalho. E daqui a 2 dias o Vasco enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, que até 2 rodadas estava ocupando a vaga do Vasco na zona do rebaixamento. Só que nos 2 últimos jogos, o Santos fez 6 pontos e o Vasco fez 1. E agora, a equipe da Vila Belmiro, que não vai atuar no seu estádio, vai jogar no Morumbi, abriu essa distância aí em relação ao Vasco. E olha, torcedor, comentar, falar de futebol é algo que é muito complexo. Às vezes, as pessoas querem reduzir falar futebol a clichê, ao dia a dia, a ditados populares, e não dá certo. Na minha humilde opinião, o futebol é algo muito complexo que precisa ser debatido com coerência, com calma e principalmente com resiliência. Tá, Jean, por que você está falando isso? Eu vou fazer um recorte aí das últimas partidas do Santos, em que o Santos fez 6 pontos. O Santos jogou contra o Juventude, no próprio Morumbi, e quem viu o primeiro tempo desse jogo sabe o calor que o Santos levou da equipe gaúcha. Bola na trave, gol anulado pelo VAR, bem anulado, o jogador que estava impedido, mas o Santos sofreu 20 finalizações contra a equipe do Juventude. Fez 2-0, o Juventude fez um gol de cabeça, o Juventude no segundo tempo quase empatou em mais uma cabeçada, numa ótima defesa do ótimo goleiro Brazão, da equipe do Santos, uma revelação aí, um goleiro muito bom mesmo. E já no finalzinho, lá faltando 5, 6 minutos, teve um pênalti para o Santos, aquele pênalti, sabe aquele? Não foi assim um pênalti, foi um pênalti. Teve um pênalti para o Santos, o Neymar cobrou e acabou fazendo 3-1. E na última partida contra o Cruzeiro, inclusive, enquanto o jogo estava acontecendo, nós estávamos no ar aqui, no pós-jogo de Vasco e Atlético Mineiro. E o primeiro tempo, o Santos foi atropelado pela equipe do Cruzeiro. Mas foi atropelado de uma maneira assim, que se no primeiro tempo o jogo tivesse ficado aí 3-0 para a equipe do Cruzeiro, o Santos iria feliz para o intervalo, de tão grande que foi esse domínio. E o que acontece? O Cruzeiro não matou o jogo. No segundo tempo, o Santos conseguiu o empate, e daí entrou o VAR em ação, porque logo depois que o Santos conseguiu o empate, teve um gol legítimo do Cruzeiro. Mas aqui, no Brasil, o VAR é o caça-fantasma, né? O VAR fica procurando alguma coisa para tentar ser o protagonista. Porque o VAR, ele tem como premissa resolver problemas que o árbitro não conseguiu ver dentro de campo e que seja algo escandaloso, né? Quando não é algo de impedimento, de mão na bola, tem que ser algo muito escandaloso porque o árbitro está ali no momento para resolver.
E o caça-fantasma do futebol brasileiro, que é o VAR, viu uma falta lá na origem, uma falta que não foi nada a ver, como teve aquele pênalti contra o Juventude, teve a falta nesse jogo contra o Cruzeiro. E já no final da partida, o Santos, em mais um contra-ataque, faz o 2-1 e comete o crime. O Cruzeiro, que briga lá em cima, acabou perdendo esse confronto para o Santos. E no final do jogo, o Cássio alertou que o Neymar estava, entre aspas, coagindo a arbitragem. Que os árbitros no Brasil não estão preparados para ter um jogador igual o Neymar dentro de campo, que possa, de alguma maneira, ficar constrangido. Não ter uma arbitragem de uma maneira que costumeiramente os árbitros têm, pela presença do Neymar dentro de campo. E na última segunda-feira, na nossa tradicional live, eu, Sérgio, Cerdeira e Flávio, eu toquei nesse assunto, porque me incomodou. Me incomodou bastante a postura dos árbitros nesses jogos aí. E eu ainda falei assim: olha, se eu tivesse que escolher alguém para apitar esse jogo de domingo, seria o Ramon Abate Abel. Conheço muito o Ramon aqui, conheço no sentido profissionalmente. Nunca conversei com o Ramon Abate Abel. E como ele é de Santa Catarina aqui também, de Araranguá, eu vi o início da sua carreira. E se tem algo que o Ramon, pelo menos até hoje, me demonstrou, é ser alguém firme. Não fica coagido com a presença de jogadores, né? E eu achava que era o momento dele tentar ser o árbitro desse jogo para ver como o Neymar vai se comportar. E ontem saiu a escala da CBF e o árbitro escalado é o Ramon Abate Abel. Então, aquele meu pensamento da segunda-feira acabou se confirmando no dia de ontem. E eu espero que o Ramon consiga ter uma arbitragem firme e que o VAR não queira ser o protagonista que o Ramon talvez não consiga dentro de campo. Porque jogo bom é aquele que o árbitro não aparece. Jogo bom é aquele que o protagonista é o goleiro, é o zagueiro, é o lateral, é o atacante, é o técnico, é o cara que veio do banco. Quando o árbitro vira o protagonista do espetáculo, dá confusão. E é um jogo de grande pressão mesmo. E tem um detalhe: do nosso lado, do lado do Vasco, o cara que mais pressiona a arbitragem e mais briga com o árbitro não estará em campo. Então tá o cenário perfeito para o Neymar virar o dono do pedaço, porque ele apita do lado de lá e o Verratti, que é o nosso capitão e que exerce essa liderança perante a arbitragem, não vai estar dentro de campo. Então, o que eu espero é que os jogadores do Vasco, e olha que a gente tem jogador bastante experiente ali também, né? Por exemplo, a gente tem um Coutinho, que é um jogador de Copa do Mundo. Não tem a personalidade do Neymar, mas para momentos específicos poderia, né? A gente tem o Léo Jardim, que pode fazer isso. A gente tem um Tietê, um tricampeão brasileiro por 3 equipes diferentes. Pouquíssimos jogadores conseguiram esse feito. Então eu espero que esses jogadores possam, dentro de campo, não deixar o Neymar ficar com um apito. Tenho até uma curiosidade de quem vai ser o capitão do Vasco no próximo domingo. Eu acho que vai ser o Léo Jardim, mas eu acho que seria um erro. Eu acho que seria a hora de colocar um jogador de linha que possa, a todo momento, estar nesse embate e que não tenha esse embate. Que o Ramon possa se posicionar logo no início aí da partida e não deixar nenhum lado, nenhum outro ser o protagonista do jogo. Por isso que eu coloquei na capa do Acorda de hoje que eu não gostaria que o Ramon fosse o protagonista, que ele passasse em branco e que pudesse ter uma arbitragem tranquila. E muita gente vai estranhar eu falar sobre arbitragem, porque aqui do canal, mesmo antes da entrada do Cerdeira, entre eu, Flávio, Emerson, Sérgio e todos que já passaram por aqui, eu sou o cara mais tranquilo que tem para falar de arbitragem. Porque eu acho que apitar no futebol brasileiro é a coisa mais constrangedora que pode existir. Porque os jogadores brasileiros são mal educados, eles não sabem o momento de parar, eles tentam a todo momento ludibriar o árbitro e inviabilizar a arbitragem. Eu vejo isso.
Ninguém precisa me falar. A todo momento tá todo mundo querendo ser o malandrão do momento. Querendo, sabe, usar. E sabe o que é pior? É que a gente vive na era que 500 câmeras por jogo. Aí dá aquela batida no pescoço, os caras colocam a mão aqui, ó, na cara, parece que arrancou os 2 olhos de uma vez só. Então, eu espero que domingo o Ramon possa ter uma arbitragem tranquila e que as coisas possam ser decididas dentro de campo e que o Vasco não seja prejudicado. Porque se o Santos teve o que eu falei, o pênalti contra a equipe, o Santos teve o pênalti no jogo contra o Juventude, teve anulação do gol contra o Cruzeiro e o Vasco, pênalti do Verratti contra o Grêmio e o Vasco, expulsão do Léo Jardim contra o Internacional de Porto Alegre, depois essa expulsão do Léo Jardim, o frango do Fusato porque o Léo Jardim não estava em campo, enfim, nas últimas rodadas pendeu muito para um lado e pouco para o outro, e que no domingo possa ser tudo da melhor maneira possível. Beleza, torcedor? Senta o dedão no like, compartilhe nas redes sociais e dá essa moral. Daqui a pouco tá chegando o Emerson Rocha e hoje é dia de sextou. Eu volto amanhã de manhã com o Faísca Tá On, ao vivo, 10 horas, falando muito sobre esse Santos e Vasco no Morumbi. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar,